Olá, o Educação em Pauta de hoje está diferente. Estamos direto dos pavilhões da 32ª edição da Fena Doce. Isso porque a edição de hoje é especial. Esse ano a feira trouxe uma novidade encantadora para o público infantil. Um livro que conta a história da Fena Doce e uma peça teatral inspirada na obra. O livro foi escrito por Jorge Braga e a peça teatral tem direção de cena de Flávio Dornelles. E no programa de hoje tivemos uma conversa com eles. Por isso não perde tempo e vem com a gente. Bom, o nosso programa começa hoje com ele, que é poeta, prosador, escritor infanto-juvenil e autor do livro Doces Aventuras de Pelotas. Estamos falando dele, Jorge Braga. Seja muito bem-vindo, Jorge, ao Educação em Pauta. É um prazer te receber aqui hoje para a gente conversar sobre esse livro que está sendo o sucesso da Fena Doce de 2026. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É isso aí, vamos lá, vamos conversar sobre essa gurizada doce, essa doce gurizada. Para começar, a gente sabe que a Fena Doce, desde o ano passado, 2025, tem voltado seu olhar, um olhar muito especial para o público infantil, principalmente com a realização da feira junto às férias escolares. Conta pra gente como surgiu essa ideia de criar um livro infantil para esse público que vem dominando o espaço da feira cada vez mais. Que bom, né? Que bom a juventude se engajando junto à Fena Doce. Na realidade, ano passado, o CDL, através da Adriana Silveira, me procurou. Inclusive, essa semana fez um ano, né, que eu recebi aquelas insights ali. E foi exatamente essa semana ela me convidou para a gente começar a pensar em um livro voltado, sendo um livro infanto-juvenil, né? E eu tinha um certo receio porque eu não tinha o começo, né? Como que eu vou começar, né? Então eu vou na charqueada, né? Buscar aquele escambo, né, do açúcar pelo charque, né? Então, desde o ano passado a gente vem alinhavando esse trabalho que para mim foi uma satisfação imensa, né? Porque a gente está tendo uma repercussão do livro realmente muito positiva, né? Realmente tem sido um sucesso muito legal. E quais foram os principais desafios que tu enxergasse na hora de transformar a história doceira de Pelotas e da Fena Doce em uma história que fosse interessante, mas também educativa para o público infantil, que vem cada vez mais migrando para as redes sociais e para esse mundo digital? Certo, boa pergunta. Na realidade, eu tenho um trabalho quase 30 anos, que eu trabalho com crianças nas escolas, certo? E eu sempre tive essa preocupação da criança ser despertada para leitura, né? Então, na Fena Doce não foi muito diferente. Eu pensei que teria que ser algo lúdico, né? Porque a gente tem um arqui-inimigo, um vilão necessário, que é o celular, né? Então a minha ideia era um livro muito colorido, certo? Uma fonte não tão grande, uma fonte média, pouco texto, né? Porque eu pensei também, se a gente colocar muito texto, a criança e também o adulto já não vai deixar de se interessar, né? Então um texto menor e o lúdico, né? Trabalhar o lúdico, daquela coisa ali dos docinhos criarem vida, né? A partir da meia-noite, aquela coisa de Cinderela, de depois da meia-noite todo mundo vai dormir, eles criam vida, né? Vão procurar uma receita, né? Então está sendo uma satisfação muito grande esse projeto, né? Que bacana. E o livro ele é muito legal porque ele vem sendo distribuído de forma gratuita na feira, né? Perfeito. Como que vocês têm enxergado a recepção do público perante a isso e o que vocês esperam que as crianças levem para casa dessa história? Eu todos os dias, né, teve e vai ter até o final da feira, certo? 2 peças de teatro, umas 3 e umas 19h30. Então eu estou ali para depois autografar o livro, né? Então, como eu já sei a peça de cor, eu observo muito o olhar de quem está vendo, da criança e do adulto. E é algo assim, gente, só vocês indo ali para ver, é impressionante o quanto o lúdico da peça capta esse olhar, sabe? Criança de 2 anos, 3 anos, se alucina, fica, sabe? Porque boneco, né? Boneco, doce, né? Tem tudo a ver. Então,
é uma coisa assim, essa minha observação está sendo muito gratificante, eu penso, porque a gente, autor, a gente tem uma batalha incrível que é o papel em branco, né? Tu te deparar com papel em branco e a partir disso, cara, o que eu escrevo, o que eu vou desenhar, o que eu vou, entende? Mas assim, depois que tu rabisca, aí vai embora e o projeto até hoje tem dado certo, né? Jorge, que bacana. Muito obrigada pela tua participação aqui no projeto. Parabéns por essa obra tão legal, tão importante para a Fena Doce 2026. Te desejo muito sucesso na tua caminhada. Obrigado de novo pelo convite. Quem não veio ainda, vem ver a peça, vem ver a Fena Doce, né? E dá uma olhadinha na peça ali. Eu acho que não te respondi uma coisa, né? O que as crianças levam para casa, né? Sim. Com o meu outro trabalho que eu tenho junto às escolas, eu vi uma certa inversão de informação. Eu levo para a escola, eu estou trazendo para a Fena Doce, e a escola e a Fena Doce leva essa informação para a criança e a criança leva para dentro de casa. É aquela coisa, pai, tu tá sem o cinto, sabe? O filho, o neto, levando essa informação para o pai, que ele já sabe, mas de alguma forma no subconsciente, não precisa, né? E é uma informação extremamente importante. Então eu gosto muito de linkar isso, né? Da criança levar a história para dentro de casa, mas eu não conhecia, é uma pelotense, né? Existiu na vida real, no século XX, isso aí eu acho que é muito interessante, essa inversão, ao invés do pai, pai, mãe, avó, né? Quem está cuidando da criança, levar essa informação vem junto com a criança. Com certeza, e também a Fena Doce é um espaço muito amplo, vem crianças de todas as partes do estado, então a gente dissemina essa ideia realmente para o estado e para o Brasil e até o mundo afora, né? Perfeito, sim, perfeito, isso aí, gente. Muito obrigada, Jorge. Eu que agradeço o convite, venham para a peça e para a Fena Doce. Valeu! E além do texto, essa história também está nos palcos da Fena Doce. Quem continua essa história é a Maria Eduarda França, que entrevista o diretor da peça teatral, Flávio Dornelles. Depois de conhecermos um pouco mais sobre o livro, agora vamos entender como que a história ganha vida nos palcos. Recebemos no Educação em Pauta de hoje o diretor de cena, Flávio Dornelles. Seja bem-vindo, Flávio. É um prazer te recebermos aqui. Para mim é um grande prazer estar nesse programa com vocês. E como que foi transformar o livro em uma peça teatral? É uma grata surpresa para a gente voltar à Fena Doce com a dramaturgia, com o teatro. No caso, o teatro musical, né? Esse livro tão bem ilustrado por Mariana Poen e tão bem escrito por Jorge Braga. Esse processo se deu pela adaptação do livro pela Luísa Robuena, que faz a direção artística do espetáculo, produzido pela Anima Produções Artísticas, tá? Então, ela fez a captação do texto, a adaptação para a dramaturgia, e aí passou para a gente desenvolver o processo de montagem. E, claro, sofre algumas alterações em função de vários aspectos dentro de uma montagem teatral quando sai do livro para a cena. A peça ela é voltada principalmente para o público infantil. E quais recursos cênicos vocês utilizam para prender a atenção das crianças? Bem, Maria Eduarda, oportunamente esse ano, esse livro caiu como uma luva, porque essa tradição doceira tem que se perpetuar, porque ela veio de vó para mãe para filha, e ela não pode se perder pelo tempo, senão acaba a Fena Doce. Então, a história prevê todo esse cuidado, né, que se tem que ter com o futuro da tradição doceira de Pelotas. E para aprender a criançada, a gente optou por um figurino bem acabado, né, as músicas bem alegres, né, uma iluminação bem perfeita para cada personagem, né? Então tem partes do espetáculo que apresenta o quindim, vem todo na cor do quindim, a iluminação, o bombom de morango vem o vermelho, enfim. Então a gente se preocupou bastante com toda essa composição para dar um acabamento legal e atrair a atenção das crianças, né? Então eu já adianto, é um musical, ele é apresentado
todos os dias às 15 horas e às 19h30. E a criançada tem gostado muito, porque esse livro, após ele é distribuído durante o espetáculo para as crianças, então tem tido filas enormes e as pessoas têm gostado bastante, têm tido uma boa apreciação do público que tem vindo a Fena Doce. E até domingo. Então venha, quem não veio ver esse espetáculo, traga a criançada e vamos ser felizes. Que legal, é toda uma estrutura, então, para que esse espetáculo aconteça de forma perfeita. Figurino, cenário, musical, muito legal saber desse passo a passo. Porque a gente olha e pensa que é só os personagens, mas tem várias etapas por trás. Sim, tem os doces humanos, personagens humanos, e tem os doces que os bonecos, né? Então toda essa composição faz parte dessa historinha. Depois tem a Dona Quindinha, que é a doceira, né? E tem a formiga, que é o centro da atração da Fena Doce, que faz miséria dentro do espetáculo. E tu falasse que o livro ele é distribuído para as crianças. Gratuitamente, né? Então, a ilustração da Mariana Poey é excelente. Então, vale a pena ter esse material até para as escolas, né? Para saberem, a criançada saber como é que essa tradição começou, como é que ela está e como ela deverá ser no futuro, se perpetuar. E Flávio, como é que o livro e a peça se complementam? Bom, segundo o autor, sempre segundo o autor, porque ele assiste todos os espetáculos, Sim. Tanto que depois ele autografa o livro, ele tem nos dito que como ele pensou para escrever o livro, no começo não tinha a ideia da peça. Né? E depois foi dito a ele, vamos fazer uma montagem segundo o livro. E para ele foi muito assim, ele ficou muito, não apreensivo, mas curioso para saber como ia se dar essa transformação, essa metamorfose teatral. E ele achou maravilhoso, tudo que ele pensou estava ali, contido todos os personagens, a ideia não fugiu a nada da proposta do livro, e ele está muito contente com o resultado, e nós também, e o público mais ainda. E Flávio, nos conta um pouquinho do feedback, o que o público tem achado do espetáculo? Bom, o feedback tem sido maravilhoso, né? Tanto para os pais quanto para as crianças. A criança dentro do espetáculo, ela é inserida, após o espetáculo, os personagens descem do palco, os doces humanizados também descem do palco e tem aquela troca. Né? A criança pode tocar no doce, no boneco, os personagens podem conversar com a criança, tiram fotos, então tem toda uma contextualização do autor autografando o livro, dos personagens estarem ali na frente, eles estarem fotografando com os personagens que eles acabaram de ver ter vida no pocket show do teatro musical das Doces Aventuras de Pelotas. E eu sou a prova, eu já vi o espetáculo e é maravilhoso, tá imperdível. Vocês que não vieram ainda na Fena Doce podem vir até domingo, vale muito a pena assistir. Bom, eu gostaria de deixar o serviço agora, né? O autor do livro, já falamos, Jorge Braga, né? A ilustração é da Mariana Poey, a direção artística é de Luísa Robaina, sonoplastia de Dani Sanches, coreografia de Emanuel Rizolara e Débora Mendes, né? E eu faço a direção de cena e coordenação de elenco de Aline Silveira. Flávio, muito obrigada por essa conversa, por essa troca. Tenho certeza que o público gostou muito, assim como nós também. Muito obrigado pela atenção. E quem não teve a possibilidade de vir à Fena Doce, o espetáculo, repito, às 15 horas e às 19h30. Venha para a Fena Doce prestigiar o nosso trabalho. Agradecemos a sua companhia. Espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre a peça teatral Pelotas Doces Aventuras, uma jornada mágica. A Educação em Pauta de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o livro e a peça teatral Pelotas Doces Aventuras, uma jornada mágica. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima!